que me torna quem eu sou? O que me faz ser quem eu sou? Para a gente pensar mais um pouquinho nessa pergunta, eu vou acrescentar alguns elementos. Se você hoje vivesse em uma outra cidade ou em um outro país, se você tivesse nascido em uma outra cidade, em um outro país, você seria da mesma forma? Se você falasse outra língua, se você obedecesse a outras leis, se você tivesse outros costumes, você seria da mesma forma? Vamos complicar um pouquinho mais. E se você tivesse nascido em outra época? Se você tivesse nascido há 100 anos atrás, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, você acredita o que em você seria parecido? O que em você seria diferente? Pois é, essas perguntas, elas nos ajudam a pensar como essa nossa forma de sermos nós mesmos, essa formação subjetiva, essa formação das nossas experiências subjetivas são históricas. Os nossos jeitos de ser são históricos e os nossos jeitos de olhar para o nosso jeito de ser é histórico. Então, imagina que para eu ser como eu sou, várias vezes eu pergunto assim, né? O que é o melhor a fazer? Será que agir assim é bom? Será que agir assim é mal? Será que agir assim é correto? Será que agir assim é errado? Será que se eu fizer assim vai ser algo bom para outras pessoas? Será que se eu fizer assim vai ser algo ruim? Será que isso, o que eu estou fazendo, vai me fazer bem? Será que isso eu estou fazendo me faz sofrer? E se eu estou sofrendo? O que é que me faz sofrer? O que é que eu posso fazer com o que eu sofro? Né? A gente conversou no vídeo anterior como a experiência subjetiva envolve esse movimento de cada pessoa olhar para si mesma, de cada pessoa refletir consigo mesma, buscando conhecer e tomar consciência dos elementos subjetivos, os pensamentos, as emoções, os afetos. Agora, especificando um pouco mais essas perguntas e percebendo, né, faz bem, faz mal, é certo, é errado, vai me deixar alegre, vai me deixar triste, vai me fazer bem, vai me fazer sofrer, tudo isso então envolve valores. E quando a gente fala sobre valores, né, a gente fala sobre um processo de como na minha trajetória de vida, de como nas minhas relações de socialização, desde pequena, desde cedo, eu fui aprendendo sobre o que hoje eu considero bom, sobre o que hoje eu considero certo, sobre o que hoje eu considero alegria, felicidade, sobre o que hoje eu considero sucesso e sobre o que hoje eu considero ruim, errado, triste, fracasso. Tudo isso não são coisas que estão dentro de mim, em alguma essência lá no fundo e emerge quando eu cresço. Não, tudo isso vem das relações que são importantes para mim, das relações com a família onde eu cresci, das relações dos lugares que eu estudei, das relações com os referenciais religiosos, os referenciais políticos, os referenciais morais. Nós vamos construindo parâmetros, né? E construindo parâmetros, nós vivemos hoje em uma sociedade, como a gente também comentou num outro vídeo, que se eu preciso tomar uma decisão, se eu percebo que tem algo ali que é importante para mim, eu me volto para mim mesma. Considerando que existe essa dimensão importante que é social e histórica da experiência subjetiva, afinal de contas,
se eu vivesse hoje em um outro lugar, ou se eu tivesse nascido em um outro momento histórico, minhas referências não seriam as mesmas e a minha experiência não seria as mesmas, uma divisão que pode começar a ajudar a gente a pensar é a diferença entre as sociedades tradicionais para as sociedades modernas. O que é que muda? Numa sociedade tradicional, o lugar que cada pessoa terá nas relações sociais é dado pela tradição. O que eu serei, como eu viverei, quem eu me tornarei, é algo que o referencial simbólico para determinar esse lugar vem das tradições. Um exemplo que a gente pode pensar é a Europa medieval, o feudalismo. Eu falarei um pouquinho mais resgatando elementos históricos e dando dicas se alguém quiser estudar um pouquinho mais da história, né? Mas vamos imaginar uma sociedade em que não há possibilidade de as minhas ações e as minhas escolhas mudarem o lugar social que eu ocupo. Se eu sou rainha, o que me tornou rainha? Eu ter me casado com um rei. O que tornou o rei rei? O rei ser filho de rei, que por sua vez era filho de rei, que por sua vez era filho de rei. E quando você tem que entender, mas por que o rei é o rei? A gente vai pensar, né? Porque é a vontade de Deus, dentro daquela referência religiosa daquela sociedade tradicional. E da mesma forma que o rei é o rei, porque é filho do rei, que era filho do rei, que era filho do rei e é a vontade de Deus, se eu nasço em uma família que trabalha com agricultura, eu trabalharei com agricultura. Se eu nasço em uma família que trabalha com artesanato, eu trabalharei com artesanato. E assim por diante, né? Pensando nas relações feudais, era inclusive proibido que se eu sou servo, se eu sou serva de famílias de servo, que eu me relacione, que eu me case com pessoas que não sejam desse mesmo extrato social. Ou seja, nem pelo trabalho, nem pelas relações vai haver mudança nos lugares sociais. E imagine que eu, em uma sociedade tradicional, eu estou crescendo, eu sou criança, mas estou crescendo. O que vai acontecer? Vão ter ritos, cerimônias de iniciação que vão determinar o que é o tornar-me adulta e o que é esperado de mim quando eu me torno adulta. Então, nessas cerimônias de iniciação, vão ter desafios, provas que eu vou precisar cumprir, vão ter cerimônias ou rituais com elementos simbólicos do que é valorizado. Ou seja, nesse processo de me tornar alguém, existem as referências sociais e coletivas sobre quem eu me tornarei. O meu lugar de nascimento, a minha família de nascimento, o meu extrato social de nascimento é muito influente em quem eu serei. E à medida em que eu vou crescendo, eu tenho novas referências simbólicas, sociais e coletivas de quem eu me torno. Porque o que vai definir o meu lugar social é a tradição, certo? É diferente das sociedades modernas. Nas sociedades modernas, elas têm início justamente com a revolta contra a injustiça de sistemas em que determinados estratos sociais, como o clero, a nobreza, têm acesso a muita coisa, enquanto a maior parte das pessoas não. E então começa um movimento histórico de reivindicação, de que as nossas vidas não sejam determinadas pelo nascimento,
nem sejam determinadas por posições sociais fixas, mas que as nossas vidas sejam determinadas pelas nossas ações. Que os nossos destinos não sejam impostos por referências externas, por autoridades externas, por tradições, mas que os nossos destinos possam ser criados a partir das nossas ações, das nossas escolhas, que haja a liberdade para construir os nossos destinos. Então, a modernidade, esse momento histórico que a gente chama de modernidade, é essa virada, em que se antes, né, a posição da nobreza, a posição da igreja, a posição das pessoas com autoridade hierarquicamente decidiam as demais posições das pessoas que viviam coletivamente, agora vai haver uma ênfase maior, né? Como a gente falou na aula passada, do liberalismo, que é a ênfase dos direitos iguais, todas as pessoas são iguais, então elas têm direitos iguais, e entre esses direitos, o direito a ser livre, e também, né, um precedente histórico que é a filosofia iluminista, a ideia do conhecimento como uma luz. O que vai nortear a nossa organização social é o conhecimento, é a razão. Não será mais a tradição, não será mais algo externo e superior aos humanos. Será a razão humana, o conhecimento humano, à luz do conhecimento. Eu estou retomando alguns elementos dessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, para a gente diferenciar, né? Se antes, quando eu me pergunto quem sou eu, quem vou me tornar, eu olhava para as tradições, eu olhava para os lugares sociais atribuídos e fixados pela tradição, e eu olhava para as referências coletivas, o que vai caracterizar a modernidade? Uma ênfase cada vez maior na experiência individual. Que quando eu pergunto quem sou eu e quem posso me tornar, eu vou olhar para mim mesma. Eu vou interrogar a mim mesma. Eu vou pensar que história é a minha história, que história eu posso criar, que destino eu posso construir. Eu vou me ver como livre para viver a minha história e para criar a minha história. E isso tem tudo a ver com a experiência subjetiva que nós vivemos hoje e a experiência subjetiva tal como existia para que a psicologia pudesse surgir.